Oi amigos, meu nome é Rafaela e por aqui eu compartilho a minha rotina dentro e fora da medicina. Bom, vocês sabem que eu sempre compartilho minha preparação para a residência aqui no canal e eu presto as minhas provas, né, no final desse ano agora pra valer. Tô no último ano da faculdade, meu Deus, passou muito rápido. Fico chocada toda vez que eu penso que eu já vou formar. Mas enfim, vocês sabem que eu comecei a estudar no ano passado. Ano passado eu fiz o MED curso e esse ano eu comecei o MED, que é o segundo ano de preparação do MED grupo. Esse é o plano deles para os alunos, né? O principal plano, que é fazer MED curso num ano, que geralmente a gente faz no quinto, e o MED no outro, que geralmente a gente faz no sexto ano de faculdade. Enfim, comecei o MED essa semana e queria falar um pouquinho das minhas primeiras impressões sobre o MED, o que eu achei de diferença do MED curso e tudo mais. Como eu falei, comecei essa semana, então eu só tive duas aulas, né? Porque igualzinho no MED curso, a gente continua tendo duas frentes, né? Duas grandes áreas por semana. Então, por exemplo, essa semana a gente teve clínica médica e pediatria. Dentro da clínica foi aula de síndromes ictéricas e dentro da pediatria, doenças exantemáticas da infância. Então, nesse quesito, continua igual ao MED curso, sempre duas aulas por semana, né? Dois grandes temas. Beleza, o que é a principal diferença entre MED curso e MED? É a metodologia das aulas. Enquanto o MED curso, ele tem uma pegada mais, assim, tradicional zona, sabe? Então, assim, vamos supor, ao invés de eu ter uma aula de síndromes ictéricas, não, lá a gente tem um módulo de hepato em que a gente tem bonitinho lá. Hoje a gente vai ter aula de hepatites virais. Vamos lá, hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E. E aí a aula, ela vai bonitinho. Desde o início, falar lá da fisiopatologia, de explicar tudo, volta lá na anatomia do fígado, depois ele vai pra doença, pra clínica, sinais e sintomas, tratamento, tudo bonitinho, passo a passo, como a gente tá acostumado. A metodologia, a didática é incrível, como eu sempre falo pra vocês, mas a aula, ela é nesse formatinho que eu diria assim, mais tradicional, que a gente já tá mais acostumado. Quando chega no MED, isso inverte. A metodologia, ela é invertida. Então, a aula ela é baseada em casos clínicos. Então, por exemplo, como eu falei, ao invés de chegar lá e falar, hoje a gente vai falar de hepatite A, não. Chega, a aula começa com um caso clínico de um paciente com icterícia. E aí, ao longo da aula, justamente, o professor te ensina a chegar no diagnóstico, ou seja, a chegar na resposta da pergunta. Ele vai passar por todos os diagnósticos diferenciais, lógico que ele vai lembrar da fisiopatologia, falar bonitinho de cada doença e tudo mais, só que ele começa de um caso clínico e aí ele te dá o passo a passo, o caminho que você tem que fazer para chegar até o diagnóstico. Então, chega um paciente ictérico, vamos ver aqui a bilirrubina dele. O que tá alto? Tá a bilirrubina direto. Então, o que a gente tem que pensar? A gente tem que pensar que ou é um quadro de hepatite ou é um quadro de colestase. Eles vão te levando por esses caminhos e depois vai chegando em cada doença e te explicando. E eu achei isso muito bom. Primeira coisa que durante a aula eu conseguia lembrar, fui resgatando várias coisas que eu já aprendi no MED curso. Então, eu achei que faz todo sentido ser nessa ordem, né? MED curso primeiro e MED depois. Isso eu achei muito legal. E ao mesmo tempo, eu acho que a metodologia do MED ela é muito boa pra quem vai prestar a prova, porque assim, quando você chega pra fazer sua prova, não vai estar lá escrito, essa questão é sobre hepatite B, resolva. Não, vai chegar um paciente, por exemplo, com icterícia, você tem que chegar no diagnóstico. Então, assim, a aula, ela te ensina quase que como fazer a questão, porque eles traçam tão bonitinho o raciocínio que você tem que ter, que te ajuda muito a acertar a questão. Mas pra isso, é lógico que você tem que ter uma boa base. Então, eu acho muito legal você ter feito o MED curso antes, sim. Mas eu gostei muito dessa metodologia do MED. Eu não sei se isso vai continuar nas outras aulas, mas não sei se é um padrão, depois eu posso contar pra vocês. Mas eu acho que todas as aulas, elas são baseadas em 4 casos clínicos. Porque foi assim, tanto na aula de clínica de síndromes ictéricas, quanto na aula de pediatria sobre doenças exantemáticas da infância. Então, eu acho que devam ser sempre 4 casos, sim. A gente continua tendo as aulas bônus, que eu já falei pra vocês, dentro do nosso aplicativo. Então, por exemplo, dentro das aulas de síndromes ictéricas, a gente tinha aula bônus de hepatite fulminante e hepatite medicamentosa. Eram essas? Acho que eram. Não lembro se foi medicamentosa ou autoimune. Não, foi medicamentosa, tá certo. Com certeza. Enfim, continua tendo aula bônus pra gente assistir, continua tendo todas as questões lá dentro. Depois eu posso fazer mais vídeo contando sobre isso. Mas, a princípio, essas foram as minhas considerações iniciais sobre o MED. Eu tô gostando muito, tô bem animada pra esse ano de estudos. E as diferenças que eu notei entre o MED curso e o MED.